geral, estamos começando o episódio de número 25 do Arquibancada, este podcast maravilhoso que está completando um ano de existência. Eu sou o arquiteto Deusleno Braga, chegou dezembro e não chegou o Natal porque nosso presente foi cancelado, Edmo Campos. E não chegou a Copa. E não levamos a taça. Que tristeza. Ai, cara, mais uma vez. Não deu nem tempo, cara. Não deu nem tempo de fazer um episódio durante a participação do Brasil. Pois é, não deu nem tempo de a gente esquentar aqui no Arquibancada nossas impressões sobre a Copa, né? Sobre o que a gente ia esperar pros próximos jogos, porque já acabou. Pelo menos pra nós brasileiros. Mas fica aí o recado aí pra vocês ouvirem o episódio 24, Desvendando o Catar. Dá uma olhadinha lá que tá super legal. Tá, realmente ficou muito bom. Apesar do Brasil. Que tristeza. Pois é isso, o Brasil eliminado nas quartas de finais novamente. É isso, né? Tradição. Tradição, tá? Péssima tradição. Isso sim não é a tradição. Exatamente, a gente precisa lidar com ansiedades, viu? Expectativa. Faltando 5 minutos. Ai, mas é isso. Faltou um pouquinho de concentração no final, né? É, isso aí serve de lição pra todos. É, minha gente, concentração, viu? Nada de ficar criando tretas na internet enquanto você tá concentrado numa Copa do Mundo. E nem ficar andando por aí em restaurantes fazendo confusão também na internet com contas de 4 milhões de reais e carne com ouro. Cara, eu queria provar, não é por nada não. É, que ficasse pra depois de ganhar o título, né? É, mas parece que esse tipo de superexposição não ajuda muito a você ganhar uma Copa do Mundo. Eu achei que o Brasil já tivesse aprendido isso lá em 2006, na Alemanha, mas parece que é difícil. Ah, faz tempo que a gente passou dessa fase aí da exposição. Né? É, mas enquanto isso, França e Argentina farão a final e teremos um novo tricampeão neste domingo. E que não seja a Argentina. Galera de boas, hermanos, deixa eles lá, boa, né? Coisa ruim. Foi, bora mudar de assunto, vamos falar de alguma coisa boa? É, vamos lá, vamos partir pra coisa boa. Vamos falar do episódio de hoje, Arquibancada número 25. Episódio especial. Especialíssimo, um ano de Arquibancada. E retornando à Universidade Federal do Piauí, ao CT, nosso querido Centro de Tecnologia, onde nos formamos em arquitetura e urbanismo. Caramba, é um ano, né, cara? Passou voando. Nossa senhora, muito, muito bom, cara. Foi uma experiência excelente, excepcional. E nada melhor que um episódio especial pra comemorar, né? É, tá sendo uma jornada incrível e graças também a vocês aí da geral. Valeu pelo apoio e continuemos juntos em 2023. Exatamente. E por que voltamos à universidade, seu Edmo Campos? Cara, a gente foi aprender, né? Novamente, como sempre. A gente foi participar do Expo Detalhe a Casa, que é um evento dentro de um projeto de extensão do CT-UFP, né? Do curso de Arquitetura e Urbanismo, que tem o objetivo aí de trazer conhecimento nessa área da arquitetura de interiores para os alunos, né? E onde tivemos a participação de vários profissionais renomados aí no Piauí e no Brasil, né? Como, por exemplo, Marcelo Rosenbaum, né? Foi muito interessante. Demais, cara. A palestra dele com o nosso amigo Áureo Tupinambá Júnior, né? Maravilhoso. Muito bom mesmo. A palestra também do Gerardo, né? Sobre iluminação. A gente precisa até trazer ele novamente aqui para falar um pouco sobre iluminação também, para né? tratar diretamente do assunto. Então foi muito bom o evento. Eu achei riquíssimo, assim, a programação, né? Diversos profissionais aqui renomados e muito bom para os alunos, né? Essa troca de informação com profissionais já do mercado, experientes no mercado. E queria agradecer, né, a professora Nayane Costa, que nos cedeu um espaço lá para fazer a divulgação do nosso podcast. E não vamos esquecer da palestra também do Lori Crisel. Exatamente, cara. Teve a palestra do Lori Crisel. Explodindo cabeças. Sobre neuroarquitetura. Exato, muito bom mesmo. Muito bom, cara. Foi um evento excelente. Sim. E aproveitamos a oportunidade para falar sobre universidades, para gravar na própria universidade, nosso ninho, assim, por assim dizer. É, fazer um especial diretamente dos corredores do CT, do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí. Foi muito emocionante mesmo, cara. Eu achei que não fosse me emocionar tanto assim, mas foi bem legal mesmo, sabe? Passou um filme assim na cabeça. E voltar lá também contigo, Deusleno, também foi muito bom. Foi legal resgatar aquelas épocas, né? Onde a gente tocava violão ali nos corredores. É, ali na lanchonete, conversando sobre qualquer coisa. Sobretudo, já era um protótipo do podcast. É verdade, muitas coisas aconteceram ali pra gente chegar até aqui nesse momento, né? E aí a gente vai falar sobre essa importância da universidade, o papel social da universidade na formação profissional e nessa troca de conhecimento também com a comunidade, né? Sim, exatamente, que é um papel importantíssimo das universidades públicas principalmente, né? E para isso a gente chamou aqui, convidamos a Nádia Rocha, arquiteta e professora da universidade, e as alunas dela, né, a Amanda
Amanda Araújo e a Mariana Mota, para falar um pouquinho também da experiência como monitoras, como alunas, enfim, fazendo esse comparativo, vamos fazer esse espelhamento entre gerações, né? Nossa geração, né, Deus lendo, com a Nádia, sim. E a das meninas, né? A da Amanda e a da Mariana. Foi um papo muito, muito legal. E como sempre, pegando também o ganchinho do evento que recentemente, né, mudou toda a conformação do mundo, isso foi a pandemia, né? Como foi, principalmente de uma delas, ingressar na universidade durante o período de pandemia dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo. Exatamente esses desafios que a pandemia trouxe. É um assunto que está sempre presente aqui, né? Porque é recente. É difícil escapar. O Arquibancada foi gestado nesse período, né? Por assim dizer. É difícil escapar, sempre a gente retorna a esse ponto. Sim, sim. Como sempre, foi um papo ótimo, excelente mesmo e muito emocionante pra gente. E muito especial também porque é um episódio de comemoração. E dia do arquiteto e urbanista. Coincidentemente ou não. Mas fica aí também nosso abraço para todos os colegas e sempre acompanhem o Arquibancada, que a gente está tentando sempre trazer aqui um conteúdo bacana dentro da arquitetura e urbanismo. Parabéns a todos. Parabéns para nós. Muito bem. E recadinhos de sempre. Acompanhe o Arquibancada nas principais plataformas de áudio. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, também no YouTube. E a nossa página no Podbean, podbean.com/arquibancada, ARQBANCADA. Isso, avaliem a gente lá também com 5 estrelas, porque a gente vai ter algumas novidades muito legais em 2023 e vocês precisam estar ligados, serem os primeiros a ouvir a palavra da Arquibancada. E, gente, nossos números foram muito bons para um primeiro ano de um podcast, então realmente a gente agradece de coração a todos vocês que acompanharam e fazem o Arquibancada crescer episódio após episódio. E você que quer se tornar um parceiro, dá uma consultada aí na nossa descrição. Pois partiu! Um ano de Arquibancada, parabéns! Uhul! Eu quero bolo! Chega que vai ter bolo. Estamos aqui, não, direto de Parnaíba não, né? Teresina. Estamos todos em Teresina para mais uma gravação presencial do Arquibancada. Amém, amém. Aê, amém. Sem fone de ouvido, graças a Deus. Facilitando aqui horrores a vida do Edmo com a gravação presencial. Tudo bem, Deus Lendo? Tudo bem, meu querido, como é que estamos? Tá adaptado, Teresina, ainda bem que não tá tão quente, né? Não, espero não ficar muito adaptado, não. Já quer voltar, né? Me leva. Se bem que eu cheguei aqui, o BR Obró tá até bem tranquilo, tá tudo nublado. Já estamos caminhando pro final, né, do BR Obró. Pois é, uma chuvinha aqui e acolá, o clima tá até razoável, dá até vontade de voltar pra cá. Já passa. Estamos aqui também ao vivo, não estamos na base, estamos aqui direto da Universidade Federal do Piauí, do nosso querido Centro de Tecnologia, onde nos formamos, não é isso? Exatamente, aí com o apoio da Nádia Rocha. Nádia, professora. E aí, o que é que você tá achando desse programa aqui, direto do CT, direto da nossa base educacional, né? Bem, muito obrigada, meninos, pelo convite. Eu fico até emocionada, né? Porque somente hoje que eu vim entender por que vocês saíram lá da caverna, lá do QG de vocês, e vieram até o CT, então eu fico lisonjeada de vocês estarem aqui, nós estarmos gravando esse podcast, a importância que é para vocês isso, para o Arquibancada, como que vocês pensaram tudo. Sim, esse é um momento muito especial pra gente, e aproveite, Nádia, e se apresente pra geral. Bem, eu sou Nádia, né, professora daqui da universidade, cria desta casa, né, assim como o Edmo e o Deus Leno. Eu estudei arquitetura e urbanismo aqui no tempo que o curso era uma entrada só de 25 alunos por ano, e então era bem difícil, e faculdade particular estava iniciando a Camilo Filho na época, né, o curso de arquitetura. Então, hoje em dia, o mercado de estudantes já está bem mais vasto, já tem outras faculdades também trabalhando. E eu sou professora daqui, atualmente, efetiva. Dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva, justamente. Sou mestre em arquitetura, projeto e meio ambiente, então a minha área é muito dedicada à prática projetual, eu tenho esse olhar. E no tempo da universidade, eu era apaixonada pela psicologia ambiental, eu já estava de olho nisso. Olha só, muito eu bem. Gostava muito de estudar essas coisas de psicologia ambiental. É muito interessante, né? Muito massa. Avaliação pós-ocupação, todas essas coisas assim. No mestrado, a minha dissertação foi sobre a Praça da Bandeira. Estudei morfologia arquitetônica e urbana, análise sintática do espaço, atrelada
voltada à avaliação pós-ocupação, tudo isso é muito interessante. E com o passar dos anos, eu fui me apaixonando mais ainda e foi quando eu tive contato com a neuroarquitetura. Eu gosto de estudar o ser humano, não tem como fazer arquitetura, eu não consigo dissociar. E tive algumas situações da minha vida que me fizeram, de fato, também eu estudar sobre o ser humano para eu aprender a viver melhor ainda. As dificuldades que surgem também na nossa vida, elas servem principalmente para que nós nos tornemos pessoas melhores, e essa vivência externa também adentra a universidade. Então, tive altos e baixos aqui também. Ciclos, né? E também altos e baixos na vida, nunca é né? uma reta. Assim. Não é uma reta, são os ciclos, e isso contribuiu muito para me aprimorar como pessoa, e cada vez esse é o meu sonho, é o meu projeto de vida, esse aprimoramento. E aqui na universidade nós somos educadores. Eu sou apaixonada pelo ensino, por essa troca, né, que existe entre professor e aluno. Chega, meus olhos brilham quando eu fico tirando eles da zona de conforto o tempo todo, e aí quando penso que não, quanto mais eu tiro, mais eles vêm com algo mais inovador ainda. Então eu acho isso fantástico, como que a cabeça desses meninos funciona numa velocidade muito grande, e eu sou fascinada por isso, por dança também, né? Uma dancinha Claro. muito boa, né? Arte na arquitetura. Arte e Apaixonada arquitetura, por tudo circo, a ver. circo, amo circo, é fantástico. E nenhuma abolição se perde, né? Ela sempre acaba chegando no momento certo. Justamente, Deus, né? É muito interessante como que a gente trabalha essa dinâmica dentro de sala de aula. E vamos ver o que é que vai rolar nessa conversa, porque eu tô muito curiosa. Exatamente. Curiosa. Esse é um programa tema. especialíssimo, né? Um programa que marca aí 1 ano de podcast. Massa. São várias comemorações, né? Em uma, né? É 1 ano de podcast. É o final do ano. Também uma homenagem ao Dia do Arquiteto e Urbanista. E também tem todo esse significado pra gente, pra todos aqui da bancada hoje, aqui todo mundo reunido presencialmente, nessa meca aqui da arquitetura pra mim. E sempre quando posso, eu tô de volta pra beber da fonte. E aí a Nádia sempre é uma grande parceira. De vez em quando ela chama a gente pra fazer uma intervenção em alguma das aulas dela, e a gente sempre vem com o maior prazer. E sempre quando eu puder ajudar, vocês podem contar com a gente também. Então essa vinda pra cá, né, a gravação na própria Universidade Federal, como eu tava tratando aqui antes da gravação, é uma questão do lugar, do significado desse lugar pra todos aqui. Nós 5 aqui, não é apenas um espaço, né, um lugar, não é apenas uma sala, não é apenas uma bancada, é uma bancada que está dentro da Universidade Federal do Piauí no CT. Então é muito especial pra mim, pro Deus Lendo. Muito obrigado pelo espaço. De antemão, viu, Nádia? Pelo esforço. Muito obrigada, Edmund. Eu queria também agradecer, né, ao diretor do centro, o professor Marcos, que ele sempre incentiva essas dinâmicas diferentes aqui no centro, né, e juntamente com a professora Giovana, que é a vice-diretora do centro também, foi comunicado a eles que vocês viriam, e nós estamos, assim, lisonjeados. Esse é o termo, assim, eu me sinto honrada de recebê-los aqui, sempre. É uma honra pra gente também. Olha aí que moral, hein? Demais, mas depois dessa aqui, ninguém segura mais. É verdade. E como vocês já comentaram, nós somos em 5 hoje para esse bate-papo. E nós temos aqui também mais 2 convidadas. Nádia, quem são as suas alunas aqui do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFP que estão aqui com a gente? São os modelos vivos da aula de desenho arquitetônico atualmente, né? Então, aqui nós temos a Amanda, que é minha atual monitora de desenho. Amanda, tu é Amanda de quê mesmo? Amanda Duarte. Amanda Duarte. Amanda Duarte. É uma professora maravilhosa, Amanda Duarte. Prazer, meu nome é Amanda Duarte. Eu entrei aqui em 2020, estou no 5º período. E assim, a priori eu tinha passado para direito. Fui começando a ler, não me identifiquei. O SISU abriu de novo, coloquei para arquitetura. Mas eu fui com aquela insegurança, não sei se é, não sei se não é. Natural, né? A gente começou no período remoto, então tava um pouco distante da realidade da universidade. Aí quando eu cheguei a pegar a matéria desenho arquitetônico, que ainda foi no período remoto, a gente teve que fazer o projeto de uma casa. Claro, né? O projeto que já era feito, mas a gente foi passando pro desenho técnico. Aí foi onde eu vi que eu tava fazendo e eu tava amando aquilo ali. Então, é isso que eu quero pra minha vida. E desse período que eu peguei desenho arquitetônico pra frente, foi daí pra melhor, me apaixonando cada vez mais por arquitetura. E eu sou a atual monitora da professora Nádia de desenho arquitetônico agora. E tá sendo uma experiência, assim, maravilhosa ser monitora de desenho
design arquitetônico. Porque como eu peguei remotamente, eu tô vendo as aulas presencialmente e assim, é bem diferente mesmo. O ensino da arquitetura presencialmente é muito diferente. E o presencial é indispensável ao ensino da arquitetura. É essencial. A gente que trabalha com espaço, com lugares, né? Isso. Uma vivência. Ela revê vários conteúdos assim que eu vejo, opa, isso aí eu estava errando. Aí eu vou lá e já não vou errar mais. Sim, sim. Tipo isso, eu já vou revendo vários conteúdos e tudo. E a interação também com os alunos do segundo período também eu acho bem interessante. Enfim, tá sendo uma experiência maravilhosa. De arquitetura é aquele curso bem universidade, né? Você tá ali nos corredores, vivendo, trocando experiências com os alunos e também com professores. É bem universidade. Tem um curso que é bem universidade de arquitetura. Acaba virando um estilo de vida. Você ser estudante de arquitetura. Porque quando você anda, assim, na rua... Uma coisa é você andar na rua antes de passar pra arquitetura. Quando você passa pra arquitetura, é completamente diferente. É observando os prédios. E é observando uma beleza, assim, que é específica de cada prédio. Cada prédio tem a sua beleza. E você vê, isso é da arquitetura lá de não sei onde. Isso se inspira em tal arquiteto. Exatamente, isso é bem verdade. É uma coisa que a gente comenta bastante aqui no programa, né? Como o nosso olhar começa a mudar em relação a tudo que a gente vê, a tudo que a gente olha na cidade, nas ruas, nas edificações. É um outro mundo que a gente descobre. E professora Nádia, quem é a nossa outra convidada? E a Mariana Mota. A Mari é porque eu sei o sobrenome, porque ela já convive comigo há muito tempo. Eu sou Mariana Mota, eu tenho 24 anos. Eu comecei aqui na universidade em 2018.2. Meu primeiro contato com a arquitetura não foi aqui na universidade. Eu comecei na particular, eu vim da Camilo Filho. Fiz um período lá e depois eu vim pra cá. E aí eu tinha um certo conhecimento já no iniciozinho, uma introdução. Mas vir pra cá, pra universidade, me fez ver que tinha muito mais coisa pra se ver no primeiro período. Porque algumas disciplinas na particular é mais resumida do que aqui. Sim. Aqui a gente... É uma abordagem diferente, né? Isso, tem uma abordagem muito diferente. E agora eu tô no 9º período. A gente atrasou um pouquinho na pandemia, então meu próximo período não é o último, infelizmente. Mas tenha calma. Mas vai chegar no Vai fim. chegar, vai dar certo. Sim, além dos vários motivos de estarmos aqui hoje, estamos aqui também participando do Detalha Casa Piauí, esse evento especialíssimo promovido aqui pelo Centro de Tecnologia da UFP. Estamos gravando aqui durante o evento. Exatamente. E Nádia, conta um pouquinho mais pra gente desse evento que tá sendo maravilhoso. Bem, aqui representando a professora Nayane, né, que tá lá cuidando do evento. À frente do projeto, né? Ele surgiu de uma das atividades do grupo de extensão dela, né, que é o Detalha. E uma das atividades é essa comunicação com a sociedade e mostrar para todos o que está sendo executado dentro da universidade. Então, esse é o papel da extensão, principalmente esse contato com a comunidade externa à universidade. E surgiu essa exposição que, no início, ela me relatou que começou bem pequeno, era uma ideia para ser normal, de repente virou um megalomaníaco, né? Os convites... Com a conjunção astral, né? Justamente, né? Fui fazendo os convites e as pessoas foram aceitando. Quando eu vi, eu estava com algo enorme nas minhas mãos e mandei ver para executar. Então, ela se esforçou bastante, ela, toda a equipe, né, de alunos também, para fazer esse evento acontecer, correram atrás dos patrocínios, contato com o mercado, né, com arquitetos, com outras universidades, né, com outras faculdades, com os estudantes, e isso deu uma movimentada muito boa aqui no curso, e tá sendo meio que nostálgico, porque lembrou muito quando a gente tinha a FECOM aqui em Teresina, e aí a Nay até disse assim, Nádia, parece que é uma mini FECOMzinha, uma coisinha pequenininha comparada à FECOM, mas eu tô lembrando muito do tempo que a gente ia pra lá, né? Aquele clima. Então é bem isso, a Expo é fazer essa comunicação entre a comunidade externa, universidade, professores, alunos e levar conhecimento, né? O que está sendo realizado atualmente. É um projeto de extensão. Tá? Isso, é um projeto de extensão. Objetivo também. Isso. Aproximar também os estudantes desse universo da arquitetura de interiores também, isso, não é? justamente. Bom, aí eu queria saber de vocês, quem está participando, o que é que vocês acharam do evento. Eu achei maravilhosas as palestras. Tivemos aí o Marcelo Rosenbaum com o Áureo Tupinambá Júnior, nosso colega. Tivemos aí a palestra sobre a primeira casa selo verde do Piauí, com o
Anderson, com o Júlio Medeiros. Professora Ana Lúcia também. Professora Ana Lúcia também. Tivemos aí Light Design com Gerardo Fonseca, nosso colega Muito também, bom. que gravou recentemente com o nosso podcast. Muito bom mesmo. E também a participação do Lori Crisel, que trouxe a neuroarquitetura também para a Universidade Federal do Piauí, né? Muito, muito interessante, explodindo cabeças, né? Explodiu minha cabeça. Realmente, nossas cabeças. Eu queria ter feito o podcast lá em cima do palco. Meu Deus! De tanta pergunta que eu tinha pra ele, né? A gente também já tá guardando algumas surpresinhas. Então, alguns dos convidados que estiveram agora no Expo Detalhe a Casa vão participar do podcast. O próprio Marcelo também vai gravar com a gente futuramente. Eles estavam com a agenda corrida, então vamos deixar acalmar, vamos fazer uma gravação remota com eles, né? Pra trazer esse conteúdo também pro nosso público, né? Pra quem não pôde participar do Expo Detalhe a Casa. É uma satisfação pra gente também do Arquibancada, né? Porque alguns desses participantes já vieram gravar com a gente. Isso. Já foram convidados e confiram aí os programas que tem com essas pessoas, que o papo tá super legal e com super conteúdo. Exatamente. O Anderson, o Áureo. O Áureo já é... O Áureo já é de casa. O Áureo já é de casa, já é o terceiro Beatle. O quarto, sei lá quantos. Quinto. O quinto, é exatamente o quinto Beatle. É isso mesmo. Então, galera, confiram aí os nossos 24 episódios que nós temos até agora do Arquibancada. Conversas que foram incríveis nesse ano de 2022 e esperem muito mais no ano de 2023. E já que nós estamos aqui com 2 monitoras da Nádia, que é uma função de auxílio ao professor, de ajuda também aos estudantes que estão no curso, naquelas disciplinas em que eles estão junto do professor o tempo todo, interagindo, trocando informações sobre os alunos, sobre o andamento da disciplina. Como é pra vocês serem monitoras? Mariana? Eu fui monitora no período passado e é um ganho muito grande conviver com a professora Nádia e também conviver com novos alunos, porque atualmente eu tô no 9º período, quando eu fui monitora dela eu tava no 8º e os alunos que eu fui monitora, eles estavam entrando aqui na universidade, estavam no 2º período. Então era interessante chegar na aula pra uma coisa que é muito comum pra gente que já tá no final e pra eles é tudo muito novo. É uma troca enorme de conhecimento. É uma das formas também de você aprender a ensinar. Verdade. Uma das melhores formas de aprender é ensinar. Todos os alunos que vêm fazer a monitoria de desenho arquitetônico, que é a disciplina do 2º período, é muito engraçado isso. Ele chega e diz, professora, é porque eu quero aprender mais, porque eu já tô perto de sair do curso e tem coisa tá que acabando. esquece e eu tenho que aprender de novo, né? Eu tenho que reaprender aquilo. Então, nós queremos pegar a monitoria. Eles vêm como voluntários, eles vêm de todo jeito. A bolsa é só uma desculpa, mas é muito interessante que tem período que eu tenho de 3 monitores, né, na disciplina, justamente porque eles querem retornar para poder reaprender aquela técnica, aquilo que muitas vezes eles acabam esquecendo ao longo do curso. E aí eu brinco, é engraçado isso, eu digo que os alunos, quando eles entram em desenho, eles estão sendo alfabetizados, vão aprender a ler o mundo de uma outra maneira e realmente cai uma ficha, assim. Já era, depois que a mosquinha da arquitetura pica você. Meu Deus! Morreu. do céu, Aonde você andar, que você vai isso? estar analisando os prédios, os espaços, desse a arborização. jeito. É desse jeito. Eu digo até que nós fazemos, dentro da disciplina de desenho, uma programação neurolinguística, né? Porque eles são reprogramados, reprogramação da cabecinha de cada um, para eles poderem ler o mundo, ver o mundo de uma maneira, uma ótica bem especial, muito particular. Eu costumo dizer que é uma reativação estética que a gente sente na arquitetura, assim, porque a gente é bombardeado de bloqueios durante a vida. É verdade. E aí o curso de arquitetura tem esse grande desbloqueio, assim, destrava. E a gente começa a observar o mundo de uma forma muito mais ampla, muito mais humanizada, uma visão muito mais humanística. E é um verdadeiro reaprendizado estético. A palavra estética tem a mesma origem, inclusive, da anestesia. A anestesia, você tá insensível. Quando a pessoa tem um lado estético aguçado, ele tá reativando a sensibilidade de olhar as possibilidades. Onde você vê um bairro degradado, você vê várias possibilidades. Então reativa isso de uma forma louca, né, não? E são muitos bloqueios que não nascem com a gente, né? São impostos pela sociedade, pela nossa estrutura familiar, pelos medos que nossos pais têm em relação a nós, querendo nos proteger, e acabam também formando barreiras nesse processo, que vão tirando nossa sensibilidade em muitas coisas e nos desconectando também. Uhum. Então você foi monitora. Eu fui monitora período passado. Teve muitos momentos que a gente teve essa questão de estar em algum lugar e passar por ele todos os dias e não ver uma coisa,
mas depois de estar na arquitetura, aquilo ser algo que chama muita atenção. Às vezes a gente não olha nem pra calçada que a gente passa ali, né? E aí quando entra no curso, tem uma visão totalmente diferente. E pros alunos, a gente percebe muito isso quando tá na monitoria. Teve uma aula que foi muito engraçada, porque uma porta é uma porta. Mas pra nós arquitetos, uma porta tem vários significados. E aí a professora Nádia perguntou pra eles como chamava a porta. No caso, era uma porta de abrir, a porta comum. E eles não sabiam que era uma porta de abrir. E a gente ficou horas... Que também é conhecido como porta de giro. Pois é. E aí eles ficavam assim, uma coisa muito óbvia pra gente. Porque todas abrem, Todas né? abrem. Pois é, todas abrem. Mas pra eles foi uma coisa assim, meio que inédita. É engraçado, né? Esses termos que a gente começa a aprender no início do curso, né? Boneca, pé direito, pé esquerdo, enfim, bandeira, bandeirola. É muito interessante. Aí a programação neurolinguística já começa bem aí. É. Como a Mari falou, a porta. E se tornou mais engraçado foi porque na aula anterior eu tinha falado das nomenclaturas dos tipos de porta. E na aula seguinte eles não lembravam a mais fácil, que era a de abrir. E, menino, foi um alvoroço na sala, foi muito divertido. Todo mundo riu, porque caiu uma ficha pra eles e nunca mais eles disseram que vão esquecer o nome, as nomenclaturas das esquadrias. Porta de abrir, de correr, camarão, os tipos de janela. Enfim, eles aprendem um vocabulário novo. Então, a linguagem deles muda. É muito interessante isso. É praticamente um idioma completamente novo e a gente vai se apaixonando por todas as particularidades desse universo da arquitetura. E eu particularmente tenho um apreço pelas coberturas. Eu acho as coberturas muito chamativas, muito lindas e, na minha opinião, é uma das partes mais essenciais de um prédio. Pô, que bom. É o que eu gosto muito de admirar. Pô, legal, que legal, né, cara? Saber. Muito particular, né? Eu sempre gostei, mas confesso que não é algo tão simples, tão fácil de você dominar espacialmente, até porque muitas coberturas, a maioria delas, pelo menos, quando você trabalha com as águas, né? Águas é como a gente chama os planos do telhado. Telhados mais complexos, né? Você trabalha com inclinações, com ângulos, você precisa fazer essa equalização. Então, eu lembro que tive um pouquinho de dificuldade no início, mas também confesso que gosto muito também de telhados aparentes, sabe? Coisa que também foi se perdendo com o tempo, com a arquitetura contemporânea, mascara muitos telhados, eu vejo muito isso aí. A utilização de platimbandas, né? Isso, é uma coisa exatamente. que está em alta. Já tem uns 20 anos que tá em alta. Bem mais tempo que isso, hein? Mas assim, é uma questão de gosto mesmo também. Isso também é talvez. bem de localização, que em alguns lugares do mundo, os Estados Unidos, a França, eles ainda utilizam, mas é bem uma questão climática também, essa questão da inclinação do telhado. Sim, exato. E eu particularmente gosto muito de formas orgânicas. Eu tenho uma grande inspiração por Oscar Niemeyer, porque eu acho que ele é uma grande influência na arquitetura brasileira, que a arquitetura brasileira tem um pouquinho dessa deficiência da identidade, porque como a gente foi colonizado, a gente absorveu muitas coisas europeias, portuguesas, espanholas, holandesas, francesas, e incorporou isso na nossa arquitetura, tanto que virou, tipo, na época era mais ou menos uma cópia. Eu pegava o que tinha lá, copiava aqui. E o Oscar Niemeyer foi uma pessoa, assim, que inovou. Pelo menos eu olho as obras dele e eu não vejo uma referência europeia. Eu vejo uma personalidade própria que ele colocou nas obras, que é o que a gente tem, o mais próximo possível que podemos dizer que é uma arquitetura puramente brasileira. Agora eu tô entendendo por que elas são ou foram monitoras. Falando de cobertura e colonialismo, a Platibanda tá por aí há bastante tempo. Desde o Art Deco que ela tá por aí fazendo sucesso. Ela vai e volta, né? Sem falar que era uma maneira simples de você dar uma repaginada naquela fachada que era colonial, né? De telhados aparentes. E tem também até a questão da própria facilidade por conta também do zinco, né? Pra você captar água, né? Inclusive na arquitetura eclética, né? Na arquitetura eclética também tem muito essa questão da Platibanda por conta dessa facilidade da tecnologia na época, né? E ela acabou também protagonizando a ornamentação. Isso. Na parte de cima. Puderam ser trabalhados melhores as fachadas, em alguns detalhes. Tem suas vantagens. Você realmente tratar muito bem uma cobertura e para ela ser aparente, você tem que ter um trabalho, porque você vai aliar função, estética e uma tridimensionalidade que vai ser um pouco diferenciada. Que é um tratamento tridimensional totalmente diferente do que você vê numa fachada, por exemplo. Você conseguir uma volumetria, um telhado aparente que seja interessante, harmônico e condizente com o local, com a intervenção, com a implantação. E cumprindo sua função de proteção. Exatamente. A principal função do telhado é exatamente
de você proteger das intempéries e sombrear, no caso da gente, na nossa arquitetura. Eu gosto muito dos beirais bem grandes também. Ah, também gosto. Eu curto. É muito bom pra iluminação. Também um atrativo para um jogo de luz e sombra. Você consegue fazer um jogo de luz e sombra muito interessante na fachada também. Sombreamento que o telhado traz. E é muito legal dar uma evidência onde você quer. Isso mesmo, Ed. Vira parte da estética da própria construção, as sombras. É o que a gente não vai lá desenhar, botar como revestimento, mas ela vai fazer parte da decoração. É tipo um ornamento decorativo da própria construção, a sombra. Isso, inclusive, a gente tava ouvindo na palestra do Gerardo, né, falando da importância também da sombra pra luz, Eu né? amei aquela palestra, meu Deus do céu, cara. Muito bom, né? Aham, é tipo assim, ele me deu outra visão sobre a iluminação. A iluminação era uma coisa que eu nunca foquei tanto, até agora, né? Tô no quinto período. Sim, claro, prestar atenção muito na iluminação. Sempre tentei fazer uso de spots, arandelas, que são bem decorativos. E não deixam a iluminação tão centralizada. Mas ele mostrou, assim, os slides do mesmo ambiente, com diversas formas de iluminação. Várias cenas, eu fiquei né? assim, nossa, dá pra ser uma casa, dá pra ser uma boate, dá pra ser um restaurante. E tudo isso com a iluminação, porque o ambiente ele não era mobiliado. Ele tinha uma decoração de revestimento e ele só modificou a iluminação. Cara, o próprio ambiente pode ter diversos lugares diferentes. Isso sobre a luminosidade é uma coisa que a professora Ana Lúcia fala muito pra gente em conforto, que é uma coisa muito importante pros projetos arquitetônicos. Em geral, todos têm que ter conforto. Sim, é essencial, né? E é uma coisa que a gente já tava comentando aqui mais cedo, que às vezes poderia ter mais no nosso curso, porque a gente utiliza em todas as disciplinas de projeto, mas pra sentar e estudar exatamente sobre aquilo, só são 2 disciplinas, então é pouco. Sim, pra dimensão que ela tem pra gente em projeto. E eu considero que 5 anos são poucos. São. O tanto de Muito coisa que a gente pouco. tem que ver e dominar São poucos. são poucos. Vocês vão aprender muita Vocês vão coisa. perceber que é Vocês vão pouco. perceber que é pouco. Muita coisa vocês vão aprender na raça, fora da universidade. Então, assim, eu também tive a mesma sensação em algumas disciplinas, sabe? E ficava assim, cara, e lá fora, quem vai me ensinar isso? Se eu não aprender agora aqui. Essa questão da prática é uma coisa que nós mesmos vamos ter que ir atrás, assim, de estágio, sugar, como diz a professora Nádia, o máximo de conhecimento possível da universidade e colocar tudo em prática lá no estágio. É como se fosse uma prova. Eu estudei. Aqui na UFP, as provas são as coisas mais simples. Prova mesmo é quando a gente vai botar em prática tudo Olha que aí. a gente aprendeu. Essa menina é um prodígio. A Nádia fala pra vocês que ela chama vocês de Nádia tá Da monstrinhos. orgulhosa. professora Nádia. A Nádia chama vocês de monstrinhos, sabia? Ela de vez em quando me dá umas dicas precisando de algum estagiário lá. Ela, Edmo, tem uns monstrinhos aqui pra Os ti. monstrinhos. Dominando o mundo aqui. Eu falei, manda o currículo lá aí da galera. E ela incentiva muito a gente, as nossas loucuras. Muito obrigada, professora Nádia, por todo o conhecimento e por esclarecer a minha mente que a arquitetura é o que eu quero mesmo. Agora eu tô com vergonha. Oh, Eu vou chorar. Vocês conheciam algum arquiteto antes de entrar no curso de arquitetura? E como é que foi a decisão de entrar no curso de arquitetura? A Amanda já contou um pouquinho. Vocês conheciam? As 2 perguntas. Eu conheci uma designer de interiores que foi a que ajudou a projetar o meu quarto. Inclusive, meu quarto é uma grande fonte de inspiração. Olha. Porque eu falei assim, mãe, eu quero um quarto preto. As pessoas não gostam porque o ambiente fica escuro e realmente escurece um pouco o ambiente. Mas esse escurecimento não dava pra botar todo o quarto preto, porque senão, né, literalmente é a caverna. Então, eu não tinha começado ainda o curso de arquitetura, então eu posso me defender. Não, mas você era cliente. Eu era cliente. Você tinha muito mais liberdade, inclusive. Até acho que talvez eu até saiba lidar com um cliente que me peça uma coisa dessas algum dia. Aí resolvemos uma parede preta, com tijolos pretos muito lindos. O papel de parede, diga-se de passagem, eu decorei também com uns quadros. E o resto do quarto, aquele famoso cinza, né? E depois eu comecei a pegar uns pedaços de revista, de pacote de caixa e comecei a grudar nos meus móveis, que são todos em MDF. Talvez estrague um pouco, talvez estrague, mas eu não tenho a vontade de tirar algum dia. Enfim, inclusive tá muito bonito, diga-se de passagem. Aí isso, tipo, me deu uma vontade, assim, de começar a arquitetura. Mas, se eu falar que foi por decorar o quarto, vou estar mentindo. É porque eu queria algo na área de exatas e não queria mexer com física. Eu olhei assim, aí eu arquitetura ou engenharia. Aí eu, vou pra arquitetura porque eu não quero ver física. Estava errado. Mas, quanto ao curso, alguém mentiu para mim. Não Isso é só comum, desenhar isso é casa. comum. Queria desenhar a casinha. Ok que talvez eu tenha passado um mês desenhando uma casinha. Ok, né?
Mas foi uma experiência muito boa, diga-se de passagem. Foi nesse raciocínio, assim, eu fui pelas matérias escolares. Sim. Aí, ok, que até que deu certo, porque com engenharia, muito cálculo, realmente, a parte estética até despertou uma sensibilidade em mim que eu não conhecia. Então, tô muito satisfeita. Pois muito bem. E você, Mari? Eu tinha contato não muito próximo com um primo que é arquiteto e na cidade a gente sabia de nomes. Nunca peguei um projeto pra fazer com um arquiteto. Em Teresina? Não, na minha cidade, São Raimundo Nonato. Ah, você é de São Raimundo Nonato, né? Eu sou de São Raimundo Nonato. E porque a arquitetura foi assim totalmente aleatório. Eu queria alguma coisa que fosse ligada à arte, porque eu sempre tive muita influência da arte. Minha mãe é costureira, minha avó também, e aí a gente sempre trabalhou muito coisas manuais. Igual o Áureo, né? Lembrei do Áureo também. Lembrei do Áureo. E eu sempre gostei muito de explorar o mundo, de fazer eu mesma as coisas. E no tempo eu fazia técnica em informática, mas eu não me identificava muito. Pra mim, ficar ali sentada programando era terrível. E também gostava muito de festas, decoração, ornamentação. E aí eu tava tendendo pro design de interiores. Meus pais super apoiaram e quando eu fui realmente escolher, meu pai falou assim: tu não acha que é uma área muito pequena, só design de interiores? Porque se tu fizesse arquitetura, tu tem uma gama muito grande de possibilidades. Tem urbanismo, paisagismo, projeto em si, interiores. Só no CAL são 270 atividades. Pois é. Que você pode exercer. Aí eu, vou fazer arquitetura. Tentei pra cá, não consegui na primeira tentativa. Então eu fui para particular. Aí eu comecei arquitetura, mas sempre de olho no design de interiores. Aí eu comecei design de interiores no mesmo período. Os dois cursos ao mesmo tempo. E aí, com o primeiro período dos dois cursos, eu percebi que a arquitetura me satisfazia muito mais do que o design de interiores. Mas a arquitetura você tem um campo muito vasto pra explorar. E aí eu tô aqui. Amo o curso. Algumas áreas, assim, a gente não tem muita afinidade, mas... Mas acontece, às vezes a gente vai despertando aos poucos, né? Sim, e é isso. Aí eu tô aqui. No meio de mais de 270 atividades em que você pode exercer como arquiteto, deve ter alguma que você não tem afinidade. Exato. Por exclusão, né? Quero achar isso que eu não tenho afinidade. Eu acredito que eu ainda vou ver algo assim que eu já não tenho tanta afinidade mais pra frente, porque eu tô no quinto período. Mas assim, até agora, o que eu vi, infelizmente, eu gostei de tudo até agora. Infelizmente, não. E Amanda, você ficou entre escolher arquitetura e engenharia. E são duas coisas bem diferentes. Exatamente. O que tu percebe de distinto entre as duas áreas hoje? Só que aí a diferenciação tá nas matérias. Por exemplo, eles pegam mais as matérias estruturais. É como se a função do engenheiro fosse deixar a casa de pé. A nossa intenção é deixar o ambiente confortável e adequado, porque tem como você produzir um ambiente e ele ser inabitável, dependendo da iluminação, da ventilação. Sim. E a gente pode até conseguir projetar um ambiente, um espaço que seja tecnicamente habitável, mas que esteja desprovido de significado para as pessoas que vão se utilizar dele. Exatamente, que é o que a neuroarquitetura também estuda, né? Que a gente ouviu muito aqui nas palestras, a diferença entre lugar e espaço, né? Que é exatamente o significado que a gente dá ao espaço. Que é exatamente isso aqui. A gente aqui na Federal, significado totalmente diferente. É verdade, Edmo. É um significado muito grande, né? Pra gente estar aqui no CT. Tô me sentindo em casa, sério. Nós nos sentimos em casa aqui no CT. É bem diferente. Algumas pessoas dizem assim: nossa, mas tu não abusou da universidade, não. Tu passou não sei quantos anos na universidade pra se formar. Aí depois tu vai trabalhar lá também. E tu vai passar o resto da vida na universidade. Não sei se eu vou passar o resto da vida lá, não. Lutou tanto pra sair e cara quer voltar. Aí acabo voltando, né? Eu particularmente amo a sensação que dá que vira parte do nosso corpo, uma extensão do nosso corpo. Sim. É a nossa casinha, né? Nossa casinha é aquela ideia que o Rosenbaum falou na palestra, né? Do pertencimento. E isso é muito importante. Nós experienciamos isso aqui na universidade. E uma coisa que me doía muito o coração era quando nós estávamos isolados em pandemia, que, digamos, os alunos que estavam entrando, tiveram alunos que passaram 2 anos para conhecer a universidade. Nossa. Euzinha. Sabe? Você foi? Eu passei 3 períodos online. Remoto. Isso. 3 períodos remoto. Foi exatamente o período que eu ainda não tinha aquela certeza, assim. Porque também... a arquitetura é muito prática, né? É muito prática. E as universidades públicas têm um papel fundamental nesse resgate do presencial. Justamente. Porque se for pelas particulares, meu querido. Se fosse por vontade, não voltava mais, não.
Depois que viram aí o corte de custos, que é o remoto, né? Então, as universidades públicas têm esse papel fundamental, principalmente para o curso de arquitetura sobreviver, com bons profissionais. É verdade, Edmund. Antes da universidade voltar 100% presencial, né? Porque a UFP demorou também para ter esse retorno ao presencial. O final desse período que antecedeu esse retorno 100%, eu consegui fazer a disciplina híbrida e os meninos virem para cá, para o CT. E eles, alguns diziam, professora, a gente nunca pisou aqui. E eu fiquei assim, como assim, menino? E aquilo ali me caiu uma ficha, né? Porque já me doía eu saber que estávamos sem esse contato. Mas, tipo, os meninos chegarem e dizer, eu nunca tinha pisado aqui no CT. E que diga-se de passagem, né? A arquitetura aqui já é inspiradora. Justamente. As estruturas. Aí eu olho assim... E eu olhei aquilo ali, meu Deus do céu, olha o tanto de tempo que eles perderam de estar vivenciando esse mundo, né? Porque eu digo que a universidade como um todo, ela é um grande mundo, é um mundo que se abre, né, diante do olhar, principalmente do jovem. O universitário é muito jovem, né? Claro que nós temos várias faixas etárias, né? Mas a grande maioria dos estudantes é jovem. E eles não têm esse contato, com aquilo que é o perigoso e aquilo que não é o perigoso, de saber discernir. É como você chegasse no local e olha, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. E você ter a autonomia, próxima, ter a liberdade de, se eu for por esse caminho, eu vou me dar muito mal. Mas se eu for por esse caminho, eu não vou me dar mal, eu vou me dar bem. Mas muitas vezes eu vou por um caminho que eu me dou mal, mas eu tenho a oportunidade de retornar, de adquirir com os erros também essa sabedoria, de discernimento, que muitas vezes quando nós não entramos aqui nesse mundo inteiro, eu não tenho esse contato, então eu não vou saber até que ponto é ou não é. É importante. Eu tenho que ter os opostos para eu poder dizer, não, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom. Invalidando, né? Justamente, e dentro dessa escala existe um espectro de várias ações. O contato com o diferente, os vários grupos sociais, os vários grupos de pessoas, a questão do gênero, Sim. as faixas etárias, a econômica, a cultural. Sim. A universidade é essa miscelânea disso tudo. Exato. De disciplinas, de profissões. Disciplinas, profissões, o contato com pessoas completamente diferentes, do mais rico ao mais pobre. E é muito interessante para a formação humana, né, para a formação do ser humano, do cidadão, eu ter esse contato todo. E é quando também se revela os valores da pessoa. Verdade. Entende? Uhum. A liberdade é muito grande. E é dentro dessa grande liberdade que vem a responsabilidade, né? E vem a responsabilidade. É onde também a gente pode escolher entre assistir aula ou não. Assistir aula ou não. Porque não é aquela bolha da escola particular onde o professor, você vai ficar, ou então não, sai de sala. Não, a gente sai, a gente entra com aquela liberdade e aquela consciência, assim, você Vou tá me lá... ferrar. Você tá lá não é pra tirar... você tá lá não é pra tirar uma notinha ali pra agradar a família, é pra mesmo adquirir o conhecimento que você precisa. Então, é muito da... E passa rápido. Sim, e passa rápido. É muito vivência. Como a professora Nádia falou, é muito vivência aqui dentro. Porque a gente convive com diferentes pessoas que antes eu não tinha contato. Eu vivia muito dentro de uma bolha, assim, de uma escola particular, sabe? Nunca foi uma coisa assim que as pessoas do ambiente que eu vivia se movimentavam para ações sociais. Ações que fariam bem para outras pessoas além de nós mesmos. Aqui eu vejo muitas ações sociais. Tá tendo uma campanha contra o câncer de pele. Bom, e as bolhas também, elas sensibilizam a gente, né? Sensibilizam o ser humano, né? Você precisa desse contato com várias outras pessoas diferentes pra você realmente se sensibilizar. E trocar valores também. Valores. A gente trabalha com pessoas, meu. Quanto mais conhecemos pessoas, mais melhora a sua arquitetura. Porque melhora você também. A campanha que está tendo aqui no momento é a Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, que é um atendimento dermatológico voluntário feito pelos alunos de enfermagem. E assim como esse, tem vários. Assim como a ajuda aos animais também é uma coisa muito forte, assim, que fora da UFP eu sempre me tocava quando eu vi um bichinho assim machucado. Me tocava o coração, assim como acho que o de todos. Mas quando eu cheguei aqui na Universidade Federal, foi quando eu vi assim, a galera realmente age. Aí eu vejo, aí eu vou agir também. Então é uma coisa tem que mais você atitude, né? Isso! Me sinto incentivada pela atitude das outras pessoas. Aí eu vou lá e ajo também. É inspirada nas boas atitudes. Isso, as boas atitudes. Bom frisado.
As outras atitudes. Até porque aqui tem muito bichinho, tem muito gatinho. Eu tô impressionado, né, Desleno? Foi uma coisa que chamou a atenção, né? Tinha, obviamente, na época da gente, mas hoje em dia tem muito mais. Tem mais gatinhos aqui. Muito gato, muito gato. Inclusive, as mangueiras cresceram aqui. Antigamente, não tinha sombra, não tinha sombra aqui. O Edmo falou que a arquitetura inspira, mas também todo o entorno aqui tá mais abundante, tá mais vivo, né? Acho que até esses gatinhos também aí a mais é essa abundância, né? Aproveitando logo aqui, a gente tá falando da espacialidade, como é a convivência entre os estudantes de arquitetura e de repente os de engenharia, tem essa conexão, porque a gente sabe, a gente falando aqui exatamente dessa riqueza da universidade e a gente também no dia a dia, né, no mercado de trabalho, a gente tá vivendo um momento que a gente tem esse resgate das conexões entre as profissões, né, trazendo as demais profissões para o início do processo da concepção, que deixa muito mais rico o nosso projeto. Então, eu queria saber de vocês como é que é o convívio, existe ou não existe, tem rixa? Eu vi aqui, é cheio de bandeiras aí, são as atléticas, né? Antigamente não tinha essa coisa da atlética, né? Era só o CA. Inclusive o CA que inaugurou foi a gente aqui, viu? Cara, é verdade, eu lembro. Nós que ativamos esse lugar. Foi nós, é nós aqui. Então, eu não vejo tanta competitividade. As bandeiras, na verdade, é uma coisa mais simbólica. É um pouquinho até separado, arquitetura, engenharia, mas aos poucos estou me interagindo mais com a galera de engenharia, porque eu acho que é um contato que é muito enriquecedor, inclusive não atrapalha em nada. É totalmente enriquecedor, porque nós sabemos coisas que eles não sabem, eles sabem coisas que nós não sabemos. Algumas coisas estruturais. Eu passei meia hora conversando com um colega que faz engenharia. Nossa senhora, ele me falou sobre estruturais e tudo, muito interessante. E eu também expliquei pra ele da importância das janelas, que ele não conhecia. A importância das janelas. Que é Coloquem janelas. comum. A gente ri, né? Porque pra gente é muito, Então, isso é muito básico. É uma troca de conhecimentos muito grande. Eu Sim. expliquei, olha, se tu vai ter um ambiente, tu bota uma janela lá, dependendo de pra onde for a fachada, tu vai estar numa estufa. Aí tu pega, tu abre outra janela do outro lado, aí vai mudar totalmente o clima daquele ambiente. Já vai ter uma ventilação cruzada, já vai ter um ambiente totalmente bom, ser habitável. Então, é uma troca de conhecimentos muito enriquecedora. E se houver alguma rixa entre engenharia e arquitetura, eu tô totalmente contra, porque é realmente uma troca muito enriquecedora. E tu, Mari? Eu acho que a gente deveria ter mais incentivo dessa troca. Inclusive acadêmico, né? Acadêmico, justamente, porque no meu caso, eu acho que eu paguei uma disciplina que a turma era mista com engenharia, que foi topografia. O resto é sempre turmas totalmente de arquitetura, mas uma turma de sistemas estruturais, coisas assim, dava pra gente ter uma troca muito grande se tivesse essa comunicação entre os cursos, porque a percepção entre uma aula pro aluno de um professor é uma coisa, mas se a gente tem contato com outro aluno que tá no mesmo nível, a troca é diferente, às vezes até mais rico do que com o professor. É, porque assim, na faculdade, você projeta, aí esse teu projeto vai ser analisado pelo estrutural, pelos alunos da engenharia, e de repente aí tem esse feedback, olha, você não pode colocar um vão desse tamanho aqui, senão vai cair, enfim, que você possa ter esse feedback durante a faculdade seria muito enriquecedor. Eu sei que tem limites, que cada um tem sua coordenação, mas que seria muito interessante porque o mercado de hoje pede muito mais colaboração interna entre os membros da equipe, do arquiteto, e externa também com outros escritórios, com os escritórios de complementares, enfim, com a construção em si. Já imaginou se esse projeto passasse para o estudante de engenharia em alguma matéria X, ou então simplesmente como uma atividade extracurricular, e ele analisasse esse projeto e mandasse uma lauda de correção? Isso seria enriquecedor tanto para o estudante de engenharia quanto para o estudante de arquitetura. É uma coisa brilhante. Sim, e não precisaria nem ser uma disciplina conjunta. Poderia ser uma disciplina que usasse material da outra disciplina, uma de engenharia ou de arquitetura, em que cruzasse os materiais. Exatamente, a ideia é que pudesse correr concomitante. Seria muito interessante se isso acontecesse. Já fica a dica, vai, Nádia. Hashtag Me Nádia critica fica a aí, me dica. critica. Hashtag Nádia fica a Não dá dica. mais dica pra essa mulher, não. Não dá ideia não, né, Mari? Às vezes esse negócio de correção, como a Amanda falou, a gente não corrige nem os próprios trabalhos dos colegas ali. A gente faz, às vezes, 5 grupos de projeto numa disciplina e a gente não sabe o que o outro grupo fez. Precisa de uma troca até dentro mesmo do próprio curso, da nossa própria turma, porque foi até uma coisa que a professora Nádia trouxe pra gente em Projeto 5, período passado. A gente fez edifícios diferentes dentro da disciplina e no final a gente fez essa troca. Todo mundo foi analisar o projeto do outro, ver o que é que ficou legal, o que é que não ficou, o que é que a gente poderia melhorar, ajudar a melhorar. E foi muito bom a disciplina, foi um ganho brilhante.
pegando esse gancho aí, que a gente tá falando já praticamente de metodologia de ensino, né, Nádia? Você, como tem uma posição privilegiada, porque já foi aluna daqui e hoje é professora, cuida da cabeça desses monstrinhos, como você costuma dizer. O que é que você percebe de diferença entre o ontem, na tua época de estudante, e o hoje, em termos de metodologia? O que é que tu ainda valida da tua época e como tu pensa maneiras de aprimorar o ensino de arquitetura? Bem, Deusleno, uma coisa assim que eu aprendi, e com o remoto isso ficou bem mais acelerado, é a questão da posição do professor empreendedor. E isso não é todo... vai de pessoa para pessoa, né? Essa questão da postura empreendedora. Porque, por exemplo, enquanto eu, funcionária pública, eu poderia me estagnar e sempre utilizar a mesma metodologia, o mesmo protocolo, aquela coisa e tudo. Mas é algo que me inquieta muito, né? E nós, como nós trabalhamos com a criatividade, se eu não for criativa nem nas metodologias, se eu não me propor a ousar dentro de sala, mesmo sabendo que é um risco, eita, se eu fizer isso, o risco é maior e pode ser que eu não tenha um retorno tão bom nesse período, mas no próximo período eu aprimoro. Então, essa postura da ousadia dentro de sala de aula varia muito de pessoa para pessoa. Eu vejo que o curso avançou muito, né? Desde o tempo que nós estudávamos para hoje, avançou bastante. E quando eu retornei para a universidade, eu confesso que para mim foi difícil, porque tinha hora que eu não sabia se eu era aluno, se eu era professora. Essa transição não é fácil. E aí, de repente, você está trabalhando com aqueles que foram os seus professores. Tem isso também, né? E é tenso. Professor, me ajuda aqui. E é tenso. Teve hora que eu posso, sim, não ter tido uma postura ideal, mas isso vem com o aprendizado. E hoje em dia, pra mim, professor é eternamente professor. Ele não vai deixar de ser seu professor porque você gosta de X. Você pode passar na rua 10 anos depois, você Justamente. vai chamar de professor. Ele vai ser o seu professor. Sempre. Sempre você vai estar aprendendo algo com alguma pessoa. Então, isso é uma crítica que eu faço pra mim. Eu sempre tenho que adotar essa postura. E eu observo muitos professores, como que eles atuam dentro, cada um de suas limitações. E sempre tem aqueles que nós elegemos como... uma inspiração, né? Uma inspiração. Sempre tem aqueles que são as grandes inspirações, né? No meu caso, são todos. Tudo pra Amanda é Ela todos. gosta de tudo. Tudo é tudo pra ela. Que bom, né? Porque os professores daqui são muito geniais, cara. Todos Olha mesmo. aí. Ô, mulher, coisa boa. E é muito interessante isso. O curso evoluiu, tal que teve o ENAD que nós chegamos a uma nota 5. É bom frisar, né? É bom frisar que o curso de arquitetura é 5. Na UFP. Na UFP, então não é... Parabéns pra nós. Chegar aos 5 não é tão fácil assim. E fora que, com todas as dificuldades que existem, né, dentro da universidade pública, no estado do Piauí, né, então existe esse preconceito, mesmo que a gente não queira, existe, né, em relação ao Piauí. Eu confesso que quando eu estudava aqui na universidade, isso eu falo para os meninos, né? Gente, você quer aprender mais de estrutura, quer aprender mais disso, mais daquilo? Vá desenhar para os meninos da engenharia. Eles não gostam de desenhar e eles têm que entregar os projetos desenhados. Não é somente a memória de cálculo que eles têm que fazer. Só nesse contato com eles, porque eles têm que explicar como que eles pensaram para você poder desenhar, né? Só esse contato você já aprende. Pelo menos na minha geração de quando eu estudava aqui, eu tinha muito contato, eu era infiltrada com o pessoal da engenharia, né? Tinha uma geração muito parceira e tudo mais. Que massa. E eu digo muito que nós somos os profissionais habilitados para trabalhar o espaço, manipular as leis do espaço para deixar ele apropriado para as pessoas, né? Porque senão ainda estaremos nas cavernas, né? Eu costumo dizer que o arquiteto é um agente social de transformação do espaço. Com certeza. E você, como professora, tem uma grande responsabilidade. Foi uma coisa que a gente conversou com a Ana Rosa no programa que a gente falou com ela, que é a responsabilidade de educar futuros transformadores do espaço, onde você, como professora, transformador de espaço e de vida. E você, como professora deles, também pode um dia ser cliente, por exemplo, de um urbanista que vai estabelecer um bairro, uma ponte, alguma coisa assim do tipo, um planejamento urbano de transporte. Então, é uma responsabilidade grande multiplicar profissionais desse tipo. Então, esse é o grande papel da universidade nesse sentido, levar para a sociedade, além dos muros da universidade,
universidade esses benefícios, né? Profissionais bem capacitados. E continuando aqui sobre o papel da universidade para com o público, a população, a extensão dos pilares desse relacionamento com a sociedade, para fora dos muros da instituição. Qual o panorama geral da extensão dentro do curso de arquitetura e urbanismo da Federal do Piauí? Assim, a extensão ela é muito interessante, porque ela extrapola, como você mencionou, os muros da universidade. Claro que hoje em dia é muito fácil a gente extrapolar via mídias sociais, via as redes, né? Mas esse contato com a população é diferente, é muito diferente. Eu, particularmente, sou apaixonada pela extensão, por causa do contato com gente. Porque uma coisa é a gente ter contato entre corpo docente, outra coisa é a gente ter contato já com os alunos e o restante da universidade, que já é muito variado, né? Mas outra coisa aí, mistura também com o papel social do arquiteto, é esse contato com a população leiga de um modo geral. E nós, como profissionais do espaço, do ambiente construído, nós arquitetos, as meninas, futuras arquitetas, com certeza, nós temos uma responsabilidade muito grande diante da sociedade. Eu já tive uma extensão, já trabalhei com a extensão do projeto da Praça da Bandeira, que foi um prolongamento da pesquisa, do trabalho realizado no mestrado. E isso foi muito bom porque, como é que eu posso dizer, você está numa instituição pública e conseguir o contato com outra instituição pública, já existem burocracias e burocracias de ambas, o processo de gestão foi muito desgastante, mas foi muito interessante, os alunos trabalhando nesse projeto, a universidade de férias, todo mundo de férias e eu com eles de manhã, de tarde, de noite na biblioteca da universidade, nós trabalhando, aquela coisa toda, porque a grande questão da extensão é você estar de olho no público-alvo. Exato, o resultado, né, daquilo que vai estar sendo produzido. É diferente da pesquisa em si. O público-alvo, tu não tem total controle, como tu pode ter, digamos assim, resultados esperados. Nós temos resultados esperados, mas tudo pode mudar no meio de uma extensão, como o da Nayane, a Expo detalha, que ela pensou de fazer algo e foi multiplicada a enésima potência que ela não esperava que ia crescer desse jeito. Então, tudo pode acontecer numa extensão. E, por exemplo, a extensão da Mais Portfólio, que a Mais Portfólio, ela é um projeto de extensão da professora Ana Rosa, que hoje em dia ela teve que deixar pausado, né? Em stand-by justamente porque ela tá afastada para o DOC. E se a Ana já tava potência, eu não sei nem como que ela vai voltar desse doutorado, minha gente, pra essa universidade, viu? Então, digamos... É um projeto fantástico, né? Projeto fantástico. Começou pequeno e de repente cresceu. Teve concurso dentro da exposição, chegou ao shopping, chegou às mídias, projetou o curso de arquitetura e os alunos em nível nacional. As pessoas tiveram mais conhecimento do que se faz dentro da universidade. A população leiga se interessou mais ainda, né? E com certeza, quando nós trabalhamos dessa maneira, não somente os professores e a universidade como uma instituição de ensino, mas os alunos também são educadores. Sim, multiplicadores. É como se nós fôssemos umas árvores que você vai se espalhando e vai soltando semente, e a semente vai voando, vai, o passarinho come e vai, se estende muito mais. O próprio nome já diz, extensão. Então, nós não temos muitas vezes, apesar dos resultados esperados, não temos ideia do benefício que isso pode causar. Basta uma vida ser beneficiada com isso. Imagine uma comunidade inteira. Por exemplo, eu fiquei fascinada com aqueles trabalhos do Rosenbaum, que ele falou nas palestras dele durante a exposição do Detalhe, que aquilo ali é pura extensão. Aquilo, tudo que ele tá fazendo é pura extensão. Sim, a conexão com a Universidade Federal, isso, nos tudo, testes, tudo né? Tudo aquilo é extensão. Eu sou fascinada pela extensão. A possibilidade, por exemplo, da gente sair daqui da universidade e de repente estar numa turma de criancinhas de uma escola pública do ensino infantil, trabalhando o trânsito, trabalhando cidadania, patrimônio, sustentabilidade. Isso é educação. Nós, arquitetos, nós já educamos. Ao trabalhar o espaço, o ambiente construído, seja edificado ou urbano, nós já nos tornamos educadores. Então, digamos, enquanto professora, o papel de educadora aumenta mais ainda. É como se, ao invés de eu trabalhar para uma, duas famílias, fazer um projeto para um grupo, fazer um projeto de um bairro, alguma coisa assim, isso extrapola porque nós não sabemos, por exemplo, onde esses meninos vão atuar. Eles vão trabalhar fazendo leis, como diz o professor Roberto. Então, aqui a gente tem que questionar a lei, como ele gosta de dizer. Temos que questionar a legislação aqui, porque eles vão ser futuros legisladores, vão fazer planos diretores. E como que esse negócio
cresce, sabe? Todo arquiteto urbanista eu vejo como um educador social. Eu acho também interessante a extensão, como é instigante você ver, e é uma das coisas mais foda que eu senti na arquitetura, foi o poder da criação. O poder de criar uma coisa, transformar um espaço, mudar algo pra melhor, é um nível de satisfação que eu gostaria que todas as pessoas do mundo tivessem pelo menos uma vez na vida. O acesso, porque foi né? exatamente isso que eu senti quando eu comecei a fazer meus primeiros projetos formados. Quando eu tive, de fato, realmente o processo inteiro na minha mão, acompanhamento da obra até o final, é um nível de satisfação absurdo que você sente. Então a extensão serve pra isso também, pra você trazer essa coisa da criação, né? Trazer, antecipar a criação antes da responsabilidade de fato que a gente tem que assumir, obviamente, com um tutor, com uma pessoa lhe orientando, mas já dá aquele gostinho do criador, trazer valor pra algo, né? Você transcende. Transcende, total. E tudo isso sem perder a noção dos verdadeiros valores, né? Isso, exatamente. É por isso que é importante esse direcionamento da extensão. E a gente não pode perder esse caráter social, que muitas vezes acontece de o mercado lhe absorver. Eu sei como é dura ter essa questão de diálogo com o cliente e se valorizar ao mesmo tempo, e se capacitar e estar o tempo todo antenado, é bem complicado. E absorver as dores do cliente. Absorver as dores do cliente, daqui a pouco você tá sentindo também. Mas enfim, a gente não pode também tratar o mercado como bicho-papão, inclusive. E, enfim, conviver de uma forma harmônica, mas não perder essa questão social. A gente não pode perder essa ideia que a gente é realmente, de fato, um transformador social. Enquanto a gente puder trazer em algum projeto, alguma coisa que possa transformar a vida da pessoa para melhor, mesmo numa escala pequena, um ambiente, alguma coisa do tipo, isso aí é importante. E aí vai expandindo até atingir o urbanismo, né? E entender que às vezes você desenvolve algo que é para uma pessoa específica, mas aquilo pode ser replicado para outras também. Trazer valor para a vida de mais de uma pessoa. Esse assunto me lembra uma coisa que me marcou muito do início do curso, que foi quando a gente entrou aqui, que teve o trote solidário. A gente arrecadou dinheiro no sinal e esse dinheiro foi revertido para ajudar uma instituição carente. A gente foi para uma instituição, se eu não me engano, que tratava de crianças com hidrocefalia. Aí a gente comprou as tintas, programamos um lanche e fomos, passamos o dia nesse local, pintamos as paredes, fizemos uma arte e foi uma experiência que me marcou muito. Eu sempre me lembro porque foi muito gratificante fazer alguma coisa por alguém. Era o mínimo, né? A gente tava começando, a gente não tinha nem dinheiro, mas trazia uma alegria para aquelas criancinhas que estavam lá. Me marcou muito, gratificante. Realmente, de fato, É uma experiência importante, extremamente valiosa para desenvolver essa sensibilidade, esse valor humano, né? Antes mesmo de você se tornar um profissional de arquitetura. antecipar, né, esse poder de mudar a vida da sociedade, ainda dentro da universidade, acho que é a maior riqueza assim, da extensão, né? A gente perceber também que não são coisas mirabolantes que a gente precisa fazer Isso. para mudar a vida das pessoas. Exatamente. A gente tem que ter essa consciência, né? Uhum, sem dúvidas. E é isso, minha gente. Nádia, Mari, Amanda, mais uma vez, obrigado por nos receberem aqui. Foi uma verdadeira viagem e a companhia de vocês foi mais do que especial. E chegou a hora de vocês darem seus recadinhos, seus contatos, deixarem suas redes sociais. Queria que vocês falassem um pouco aí do contato de vocês, quem quiser procurar para estágio. A priori, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer estar aqui falando de um assunto tão bom de ser falado, né, que é a arquitetura. Olha que massa. E também deixar meu contato, @Amanda_G do Arte 15, né? Que é meu Instagram aí, pra quem quiser, ele é aberto. E é isso, qualquer coisa, eu tô quase sempre na UFP. Quase sempre. Né? Aí eu também quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui. A professora Nádia, que lembrou de mim. Eu falei, deixei bem aberto pra ela, assim, ó, escolha quem você quiser. O meu Instagram é mariana.mota, com 2 T's, _. Tô à disposição pra qualquer coisa, seja detalhamento de modelagem, de projeto, tudo a gente dá um jeito. E foi muito gratificante passar essa tarde aqui conversando, adquirindo muito conhecimento. Que legal. Foi uma troca muito boa. Muito obrigada. Tá vendo como passou rápido? Passou. Foi super rápido. Professora Nádia. Bem, eu só quero agradecer, né, Deus Lena e Edma também por essa oportunidade e agradecer as meninas que se prontificaram a participar, aceitaram o convite logo de cara, assim, vocês querem? Essas são das minhas, né? Essas são cara de pau, né, Edma? Eu falei, Nádia, não tem esse negócio não. Elas topam tudo. Na época que eu estudava aqui, eu aceitava tudo. É, É pra eu fazer uma também. revista? Tô dentro. É pra fazer isso aqui?
Tô dentro. Eu também aceitava tudo, porque é uma oportunidade da gente exercitar várias situações. Sair da zona de conforto sempre, né? E se colocar nessas experiências, dizer, não, eu participei disso, eu fiz isso. E contar a história também um dia pros netos de vocês. Mas eu só quero agradecer. Quem quiser me achar, me acha aqui mesmo na universidade, né? Que eu perdi acesso de rede social há muito tempo. Eu perdi o acesso. É verdade. Eu perdi o acesso. É salutar, é uma questão de saúde pública, às vezes. Mas é muito fácil de me encontrar aqui na universidade, é muito tranquilo. Aqui no DCCA, que é o Departamento de Construção Civil e Arquitetura, no Centro de Tecnologia, tá bem? Eu só tenho a agradecer imensamente, tá, meninos? A oportunidade de nós mostrarmos a universidade, vocês retornarem. Tô sentada na cadeira do diretor da sala de reuniões. Olha aí. Chegamos invadindo tudo. Chegamos invadindo, né? Aqui estamos na sala de reuniões da diretoria, que é onde os professores se reúnem para tomar decisões importantes. Foi um momento maravilhoso. Parabéns para vocês, parabéns pela iniciativa, né, do podcast, que o material de vocês produzem é de muita qualidade. Pô, que massa. É Muito romper, obrigado. eu percebo assim, que é romper essa barreira, aguçar a audição das pessoas, né? Isso que foi perdida, né? Que foi perdida. E é muito interessante isso, trabalhar a audição e as pessoas perceberem o mundo, porque o podcast, tipo, Transporta, né? te transporta, né? Como o rádio antigamente você imaginava algo. Quando você lê um livro, você imagina como que eles estão sentados, como que tá acontecendo a cena, como que tá acontecendo isso. O podcast também, né? Você tá ali na audição, de repente, pra quem é uma mente voadora, imaginativa, começa a imaginar o que eles estão fazendo. Você cria um cenário. Então, eu acho muito interessante essa dinâmica de explorar os sentidos de uma maneira diferente. Eu vejo podcast muito desse jeito. Obrigada, meninos. Eu que agradeço, sinceramente, eu e o Deus Lendo, porque eu tô, assim, voltando, assim, 20 anos no tempo e, pô, foi excelente. Agradecemos. Excelente. Muito bom. Gostei demais desse bate-papo dessa tarde aqui com vocês. E é isso. Só agradecer também a participação de vocês. Muito boa. Muito obrigado pela acolhida a esse nosso retorno aqui. Meu, principalmente, tinha bastante tempo que eu não voltava. Realmente foi emocionante e foi super divertido também. E, bicho, de certa forma aqui, depois dessa vinda nossa aqui pro CT, a gente meio que sente o peso da idade, contando casos antigos aqui, né? Mas tá parecendo uns velhos do podcast, a gente já tá se autorreferenciando toda hora já. Os episódios, sabe aquele episódio? Mas é porque a gente resgata, pô. A gente tem que resgatar e fazer propaganda também, né? Então você que tá ouvindo, vá atrás dos episódios, tem muita coisa massa. Temos aqui todas as posições, ex-alunos, professoras, alunos, né? Dessa história da idade, mas História da idade. vim aqui tá me rejuvenescendo assim uns 10 anos, pelo menos, viu? Tá vendo? Máquina do Por tempo. isso que a professora Nádia é tão nova. Eu vivi na UF. Não, tem hora que Bebendo eu o sangue dos inocentes. Tá aí o segredo.